Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que estão aí do outro lado. Hoje, nesta sexta-feira, eu vim deixar um versículo que vai de encontro aos nossos corações. Jesus, nesta manhã, nos convida a focar os nossos olhos em Deus, isso mesmo, a focar os nossos olhos em Deus e na nossa fé, uma fé que é contínua, né, irmãos? Uma fé que quem nos move é Ele trilhou caminhos nesta terra, nos ensinou que Ele era o caminho, a verdade e a vida e que nós olhamos para Ele. E o nosso tema hoje é: não temas, crê somente e será salvo. Você vai encontrar este tema lá no versículo de Marcos, no 5, do 21 ao 43. Em Mateus também você encontra do 8, do 18 ao 26 e em Lucas no 8, 40, 56. Do 8 ao 40, 56. E então nós vamos falar hoje nesta manhã sobre a cura de uma mulher de fluxo de sangue e a ressurreição de filha de Jairo, isso mesmo, a filha de Jairo que já estava morta. E o Senhor fala, né? Ela apenas dorme. Porque, irmãos, o Senhor vem nos ensinar através desta lição. Hoje eu vou estar lendo o 34 e o 36. O 34 diz assim: para a mulher do fluxo de sangue: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e se curada deste mal. O 36, Jesus ouve eles falando para Jairo que a sua filha já havia morrido. Por que ele incomodava o mestre? E aí Jesus olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. Isso mesmo. E ele olha para você também que está aí do outro lado e fala estas palavras: não temas, crê somente. Eu não sei o que você está passando, né? Mas o Senhor nesta manhã vem nos chamar através da nossa fé. Olhe para Ele, olhe para quem pode, irmão. Não tema, somente crê que tudo Ele pode fazer, como Ele fez na vida de Jairo, e aquela mulher do fluxo de sangue foi curada também. Então eu vou ler a minha mensagem que eu escrevi para nós nesta manhã, para nós refletirmos juntos. Jesus, nesta manhã, vem nos ensinar que a fé pode unir propósito. Porque, irmãos, Jairo vai atrás de Jesus. E quando Jesus começa a caminhar em direção a Jairo, havia uma multidão. E nessa multidão havia uma mulher com o mesmo propósito que Jairo. Foi a busca de sua cura. E também recebeu o milagre. Então, Jesus fala, né, que pode unir propósitos, mas a cura é pela fé individual. A mulher do fluxo de sangue era considerada imunda, estava jogada no isolamento, até esquecida pelas pessoas, porque já tinha 12 anos em sofrimento, irmãos. 12 anos é muito tempo a pessoa ficar jogada com fluxo de sangue, entendeu? Contínuo, sem poder fazer nada, sem poder trabalhar, sem poder ter vida social, né? Sem poder ter nada. E aquela mulher, ela estava em busca da sua cura, ela saiu daquele isolamento, ela foi em busca da sua cura. Então, ela estava isolada pela sua condição. Podia ter faltado tudo para aquela mulher. Faltou diagnóstico médico, porque ninguém conseguiu achar uma solução. Porque fala, né? Acho que em Lucas fala que ela já tinha ido ao médico, já tinha feito todas as coisas e nada teria resolvido. Faltou amigos, irmãos, porque nessas horas difíceis a gente sabe que todos se afastam, todos amigos, todos se afastam, fica só você e Deus. Então para aquela mulher não era diferente. Faltou amigo, faltou família, porque quantos de nós, quando às vezes nós se deparamos em alguma situação, falta alguém, mas não faltou algo para aquela mulher. Quando Jesus fala para nós que nós podemos perder tudo, mas que nós não percamos a tua presença, era sobre esta fé que o Senhor falava, porque aquela mulher, ela tinha perdido tudo através daquela situação dela, mas ela não perdeu o quê? A fé. Isso mesmo, a fé, ela não perdeu, ela manteve essa fé. E quando o Senhor
passa, ela vê a oportunidade, quando ela fica sabendo que Jesus curava, ela vai ao encontro dele, e ela sabia que se ela tocasse, a fé dela era tão grande que se ela tocasse nele, ela poderia ser curada, ele não precisava de decretar nenhuma palavra. É por isso que eu falo, irmãos, às vezes para alguns precisa de testificação, mas para outros não, é pelo tamanho da vossa fé, isso mesmo. E aí Jesus percebe, né, que dele saiu virtude, saiu fé, irmãos, porque a fé daquela mulher era muito grande, né? E de Jairo não era diferente, a fé de Jairo não era diferente, porque sua filha estava morrendo quando ele saiu de casa. Aí ele fica sabendo que a sua filha já havia morrido. Ele poderia ter perdido as esperanças, mas o Senhor olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Era algo raso, irmãos, que o Senhor estava falando para Jairo? Não era algo raso, não era algo de momentâneo. Ele não tinha, eu vou ter fé agora. Quando ele saiu em busca de Jesus, ele já sabia que poderia ter sido decretado sobre a sua filha a morte, mas ele foi, porque ele acreditou, isso mesmo. Ele acreditou. O Senhor sabia que Jairo, para ele ter ido atrás dele, que acreditando que sua filha seria curada, ele tinha fé. Jairo era o chefe da sinagoga, um homem que tinha autoridade sobre o local e sobre o processo de adoração daquele local. Então, para ele ter ido atrás de Jesus, ele sabia quem era Jesus e que ele poderia curar a sua filha. Porque quantos, dizer assim, pessoas que estão lá no alto, se alguém falar que alguém está curando, ele vai acreditar. Ele fala: eu entendo tudo da lei, eu sei quem é Deus, eu não vou atrás desse homem que está passando aí. Esse homem, ele pode curar minha filha? Não, Jairo foi, porque ele entende quem era Jesus. Esta fé, irmãos, nós temos que ter, viu? É essa fé que o Senhor nos chama. Jesus nos ensina que mesmo que pareça estar tudo perdido, que colocamos a nossa fé em Deus, pois Deus dá a pessoas comuns uma fé extraordinária que nos permite cumprir seus planos e propósitos aqui nesta terra. O que aconteceu com Abraão, com Moisés, Davi, Josafá e Jairo, né? Então, nesta manhã, o Senhor vem nos chamar. Eu não sei qual a sua situação, que você possa perder tudo na sua vida, mas não perca a presença do Senhor. Não perca a fé, que o Senhor pode todas as coisas. E aquele Deus do impossível que eu disse ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, sempre e de toda a eternidade.